E aí a gente tem um evento também que ele é bem significativo, e aliás, assim, vem de um nome que nos é tão familiar, né? Que é a figura de Miguel Sutil. Miguel Sutil, ele era um dos agricultores que eles vieram para cá, para Cuiabá, ele veio com esse intuito, né, de desenvolver uma formação agrária voltada especificamente para a agricultura, né? E ele foi um dos responsáveis, diante da história oficial, da descoberta de um dos veios auríferos mais importantes, que é o tanque de Ernesto, também conhecida como a Lavras do Sutil. É mediante essa descoberta que essa região mais central de Cuiabá ela vai passar a ser ocupada. E, obviamente, que quando a gente está falando das Lavras do Sutil, a gente está falando também do Ribeirão da Prainha, ou seja, de todo aquele córrego da Prainha que pega ali a parte do centro de Cuiabá, e que hoje a gente não vê, porque ela é toda tapada, mas que na época ela era uma espécie de córrego, então ela era céu aberto, tinha populações que inclusive desenvolvia a prática da pesca ali, tinha um vínculo com aquele córrego, né? E toda a formação, né, urbana de Cuiabá, ela ficou em torno, ela foi demarcada por esse aspecto geográfico, que ela é mais circular e automaticamente ela está, né, voltada ou em torno desse córrego da Prainha. Pode passar, Bruno. Então, o que, que é interessante a gente observar, né? Que detém esses fluxos populacionais internos, né? Então, mediante a descoberta, né, dessas lavras do Sutil, né, o que, que a gente percebe? Que houve a Boa Nova, ela se espalhou rapidamente entre os pequenos arraiais de São Gonçalo e também da Forquilha, ocasião em que, impressionados pelo volume aurífero que diziam conter essa mina, seus habitantes abandonaram os dois núcleos iniciadores do povoamento da região, dando início a outro núcleo urbano, que são as origens da atual cidade de Cuiabá, capital do estado de Mato Grosso. A notícia, ela foi tão, assim, rápida, explosiva, né, e ela foi tão bem recebida, que ela chegou em São Paulo e de lá ela se espalhou para outras capitanias, chegando até Portugal, o que provocou em pouco tempo o aumento da população que passou a disputar palmo a palmo os terrenos auríferos. Pode passar, Bruno. Aí, então, a gente tem essa contextualizaçãozinha, né? Então, em 1722, a gente tem a edificação da Igreja Bom Jesus, que é a primeira igreja que foi delimitada, foi fundada em Cuiabá. E quando a gente fala, por exemplo, da construção de uma igreja, principalmente uma igreja que tem essa carga cristã, tem o nome de Bom Jesus, a gente já está falando de um intuito, de uma importância local ou de um olhar mais apurado, um olhar mais atento de um processo de ocupação territorial sobre um determinado lugar. Outro aspecto que a gente percebe aí, mediante essas novas configurações territoriais, é que no ano de 1723, o governador da capitania de São Paulo, ele assinou uma espécie de regimento para poder normatizar o espaço da Arraial, somado à constituição da governança local, que eles seriam formados, entre aspas, pelos homens do bem ou homens de bens eleitos trienalmente. Quando a gente está falando, por exemplo, dessa formação desses governantes locais, a gente está falando também de um estereótipo, né, um tipo, né, que é colocado como ideal, que no caso, obviamente, a gente está falando de pessoas que são brancas, pessoas que têm um reconhecimento, uma autoridade administrativa por parte da coroa portuguesa e, consequentemente, que também seriam aí como se fosse uma extensão da coroa portuguesa aqui. Então, seriam pessoas alinhadas a uma governabilidade luso aqui em Cuiabá. Ainda nesse ano de 1723, a gente tem a criação da freguesia de Cuiabá. Então, a gente tem a formação da Arraial, depois a gente tem a formação da freguesia de Cuiabá, tá? Mediante, obviamente, que ela estava ali articulada, né, com a Igreja do Bom Jesus de Cuiabá, que inclusive foi elevada à categoria de matriz, tá? De igreja matriz. E aí a gente tem um evento, que eu acho que é um dos eventos que é mais, assim, rediscutidos e revisitados, principalmente para as pessoas que vão fazer o concurso, que é que no dia 1º de janeiro de 1727, o governo, então, ele executou a ordem régia de fundar a vila do Senhor Bom Jesus de Cuiabá. Então, a gente tem esses eventos significativos aí nesse período. Pode passar, Bruno. Aí eu peguei para vocês a igreja Bom Jesus de Cuiabá. Obviamente que ela não tem mais essa faixa, né? Ela passou por um processo de modernização aí no século XX,
do qual eles tentavam, a população local, principalmente a elite mato-grossense, ela tentava se desvincular desse período colonial, instituir uma nova memória, e várias prédios, várias arquiteturas que remontavam ao período colonial, infelizmente, né, eles foram literalmente demolidos, mas a primeira igreja que a gente tem, né, que é essa igreja, que depois vai ter aí essa perspectiva, esse aval de catedral, é particularmente essa igreja, que é a igreja de Bom Jesus de Cuiabá. Pode passar. Ela era muito frequentada pela elite local. Isso é interessante a gente observar, que as igrejas, elas demarcam uma espécie de dois aspectos. Ela demarca a elite local, então, quanto mais a igreja é rica, quanto mais tem uma preocupação com a arquitetura colonial, quanto mais quantidade de ouros tem, você demonstra ali uma elite local. E, particularmente, também ela demarca ali qual que é o público. Então, tinha as igrejas que eram voltadas para um público mais escravizado, né, igreja de pretos, e tem as igrejas que elas são mais elitizadas, né. Paralelo a isso, quando a gente vai para esse mundo da religião, a gente tem uma demarcação dos próprios santos, né? Então, a gente, quando fala, por exemplo, de Igreja de São Benedito, a gente já está automaticamente falando que o público vinha de irmandade, de populações locais que estavam ali, tinham um vínculo mais próximo com a escravização, são outros estereótipos, outras referências morais. E quando a gente está falando, por exemplo, do Senhor Divino, por exemplo, ele já é mais elitista, ele é mais branqueado, inclusive. Então, a gente pode olhar para essas igrejas como uma classificação social do período. Isso aí é ali, mais ou menos, na altura da igreja de São Benedito, né, ou do Rosário. Vocês podem ver que é interessante porque tem uma embarcação embaixo, né, e também tem população preta ali, o que obviamente já está demonstrando ali uma demarcação de uma urbanidade, para além disso, essa coisa, né, essa coisa mais urbana, mas sem deixar de ter alguns elementos rurais, né. Pode passar, Bruno, que é essa coisa de populações de pescadores. Essa foto eu achei tão interessante, porque não, é uma época que, obviamente, vai mostrar, né, que não tem toda essa arquitetura, esse aspecto, né, de ter uma estrutura urbana tão moderna assim. Ela demarca uma temporalidade mais interessante, né? Quando a gente fala, por exemplo, desse período colonial, se você pega a documentação, é muito comum, por exemplo, a criação de porca, que era feita nos ambientes urbanos. Inclusive, era um dos tipos de manutenção alimentícia que tinha por parte da população local. Então, a gente tinha criações de animais domésticos, como porcos, galinhas, e a gente tem a prática da pesca, que eram, assim, utilizadas com uma certa frequência dentro desses ambientes rurais, né? O que, enfim, mostra que a gente sempre teve esses elementos no nosso dia a dia. Pode passar, Bruno. Esse aí também, ele é uma foto, essas fotos, a maioria delas é do século XX, mas que elas têm uma memória colonial, né? Que é a parte mais central ali, essa parte mais central de Cuiabá, onde hoje a gente inclusive coloca como centro histórico, ela é uma parte um tanto quanto elitizada, né? Essas casas, quando elas foram construídas, você tinha toda uma reordenação estética, né? Você tinha as fachadas, que elas eram padronizadas, você tinha que ter um tipo de rendimento econômico para você poder ser morador em determinadas ruas. Então, você não pode olhar para Cuiabá como se ela fosse construída ou emergida especificamente dentro de uma configuração caótica, desordenada, inóspita ou miserável. Pelo contrário, a gente tem uma elite local e tem um reordenamento, inclusive, entrecruzado ou alinhado a uma perspectiva colonial portuguesa. E aí a gente tem a igreja de São Benedito, né, que é justamente em cima ali daquela região onde estavam as lavras do Sutil. Teve o que é interessante a gente observar é que essas igrejas, né, elas tiveram aí, elas foram feitas nada mais, nada menos pela mão de obra de populações escravizadas, assim, né, todo esse processo de aterramento, todas essas construções, esses detalhes, né, ela tinha à sua frente uma população escrava altamente especializada para conseguir, né, desenvolver esse tipo de arquitetura, e, sobretudo, também tem uma memória ali relacionada, uma memória
de populações não só escravizadas, mas também como uma memória de irmandade, de religiosidade que a gente tem aqui. Pode passar. Então, o que é interessante? O que eu tentei mostrar a partir dessas imagens, né? Eu acho que a gente já dá para começar a meio que caracterizar, né? O que significa essa dominação colonial aqui nessa região de Cuiabá, nessa região do Mato Grossense, né? É que a gente pode olhar já para esses lugares e observar um certo ambiente urbano. A sua fundação, ela tinha como prerrogativa um espaço urbano. Para além disso, né, ela teve ali, né, ela, de imediato, ela foi meio que propalada, né, por ações que envolviam expedições de bandeirantes, e a maioria dessas expedições de bandeirantes, elas tinham uma política territorial que ela era um tanto quanto predatória e voltada para a mineração. Outra coisa que a gente também percebe, a partir da formação não só da arquitetura, mas também da construção de igrejas, né, da própria cartografia que foi configurada ali, é que tinha uma ordenação do reino e, ao mesmo tempo, tinha normas eclesiásticas. Então, a gente tem a regulação da povoação a partir da Câmara de Cuiabá, a gente tem processo, começa a ter também ali uma vigência já de um fisco, ou seja, desse universo de impostos de renda, de impostos que eram cobrados, e a gente também tem a construção de um certo público, né, de uma religiosidade local relacionada às irmandades, confrarias religiosas e também algumas corporações. Então, dessa forma, né, fundar a vila significava consolidar e edificar a presença metropolitana. Ao mesmo tempo, ela vinha da prerrogativa em ampliar os instrumentos de controle e, consequentemente, montar aqui uma espécie de aparelho burocrático, tá? E consequentemente, logo, ela prescrevia institucionalizar as expressões locais de poder, como a criação da Câmara, como as práticas religiosas, né, como esse âmbito moralista, esse âmbito dos valores, tá? Pode passar. Então, a formação da população, a gente tem essa configuração, então, assim, você começa mais ou menos a ver, né, dar um formato para o que seria essa população de Cuiabá, que obviamente depois ela vai se interiorizar, ela vai se propagar para as regiões que ficam em torno, né. Então, você tem essa migração, né, de sertanistas, e não só sertanistas, gente, a gente veio, conseguiu aqui agregar uma grande quantidade de pessoas que tinham alguns ofícios, como, por exemplo, eram pessoas que eles eram mineradores, eles eram comerciantes, eles eram fazendeiros. Nós temos uma grande quantidade de senhores de engenho, que até porque, aliás, é uma das atividades que ela tem uma ressonância significativa. A gente tem funcionários régios, nós temos oficiais mecânicos, além da formação de agricultores pobres, livres, clérigos, escravizados. O que é interessante a gente observar nesse aspecto? Quando a gente fala de Mato Grosso, e quando a gente fala, consequentemente, né, de como se constituiu a população local, a gente tem que levar em consideração que a gente sempre foi uma espécie de receptor de pessoas advindas de várias regiões do país, então isso não se deu especificamente, sei lá, na colonização do século passado, não se deu num processo de migração no final do século XIX, não. Essas circulação de pessoas, ela sempre foi um tanto quanto recorrente aqui em Mato Grosso. Obviamente que, paralelo a isso, a gente tem uma história um tanto quanto triste, que está relacionada ali a extermínio de populações indígenas inteiras, a um apagamento, uma invisibilidade desses grupos que tanto contribuíram e colaboraram, né, para a formação da nossa sociedade, principalmente paisagística, que depois passou a ser tão valorizada. Mas, ao mesmo tempo, a gente está falando desse lugar que sempre recebeu muitas pessoas e que, consequentemente, ela se constituiu, assim, né? Então, sobre a população do termo de Vila de Cuiabá, calcula-se, por exemplo, que no ano de 1727, só no ano de 1727, com a vinda do governador-geral e com a sua comitiva para fundar a vila em Cuiabá, ela tenha chegado a 4.000 pessoas. Obviamente que diminuiu drasticamente em 1728, com a saída do governador, e a partir daí, em uma curva de tendência ascendente, ela chegou por volta de 7.000 pessoas no ano de 1751. Paralelo a isso, a gente não tem um cálculo de quantas populações indígenas foram exterminadas nesse mesmo período. Acho que é uma dívida historiográfica, né, que a gente tem. Aí, então, a gente tem os dados demográficos dentro de uma perspectiva mais oficial. Então, só para a gente ter mais ou menos uma ideia. No ano de 1771,
havia aproximadamente um total de 12.159, né, pessoas aqui. Desses, você tem uma distribuição, inclusive, que a gente pode colocar em termos raciais, né? 18,5% dessas pessoas elas eram brancas, 19,2% eles eram ameríndios ou mestiços, né? Essas duas coisas são a mesma coisa. Tinha 8,3% de pardos e pretos forros e 54% da população local ela era constituída por pretos, por escravos pretos e pardos. Então, a gente está falando também de uma população mato-grossense, né, que, de uma certa forma, recebe uma grande quantidade de populações escravizadas. Essas populações escravizadas, elas vão se interagir com a população local e ela vai permanecer com a maioria da população, tá? Pode passar. Esse dado eu peguei para vocês fazerem comparações mesmo. Então, a gente agora está no ano de 1800, vejam vocês, né? Se a gente pega, por exemplo, no ano de 1800, a gente tem populações escravizadas ali que gira em torno de 10.954, pardos, 966 pessoas declaradas. Nós temos as mãos de obra livres, né, que gira em torno de 3.319, a gente tem brancos, 4.242, e a gente tem pardos, 6.350. Então, no total desse aí, a gente tem aproximadamente 25, 26 mil pessoas. Por que eu estou trazendo esses dados? Eu não vou discutir, por exemplo, essas terminologias, que é uma discussão para um outro canal, uma outra aula ou curso do que significa ser preto, pardo, livre, não livre, porque são terminologias extremamente complexas. Mas para vocês que ainda não estão se inteirando desse universo populacional, o que é interessante a gente observar a partir desses 3 dados quantitativos? Que a gente está falando de uma população oficial, uma população que vem dentro de uma ocupação colonial, que ela passa por um processo de ascensão, ela vai crescendo, né? Em alguns momentos ela ganha uma velocidade alta, em alguns momentos ela cai, tem uma queda, mas ela sempre é ascensão. E aqui que é interessante a gente observar que isso quebra um pouco o mito de que houve um esvaziamento populacional muito grande na região de Cuiabá a partir, né, do próprio esgotamento desses universos auríferos. Então, assim, houve a formação de uma população que veio para cá e permaneceu aqui, inclusive se reproduziu, formou famílias, né, constituiu uma economia local e, consequentemente, esse universo que a gente vai adentrar um pouco. Pode passar, Bruno. E aí, então, a gente começa a vislumbrar assim, mas e as atividades econômicas, né? Se caracterizou um pouco aí esse universo mais urbanizado e o entorno, né? Como que fica a questão do que essas pessoas desenvolviam? Qual que é esse mundo de trabalho onde essas pessoas se encontravam? Aí a gente tem uma diversidade também, que eu acho que é interessante a gente colocar em questão. Por exemplo, a gente sabe que o ouro, nesse primeiro momento, ele teve uma importância econômica significativa, a gente sabe que também, mediante desses ambientes urbanos, o comércio ele se destacava significativamente, mas a gente tem outros tipos de atividades, como, por exemplo, as atividades agrícolas, as atividades extrativistas e as atividades criatórias, relacionadas, sobretudo, a essa perspectiva, né, da formação das grandes fazendas de gados, que eram aqui automaticamente, né, conclamados a partir das Seis Marias. Pode passar.